Olá, boa noite. A gente começa o jornal de hoje mostrando imagens ao vivo da Avenida Senador Salgado Filho, aqui na capital, cruzamento com a Bernardo Vieira. Trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos. E assim a gente começa a edição de hoje. O RN2 começa agora. O calendário ainda não foi definido, mas o que já está certo e foi anunciado hoje pela governadora do estado, Fátima Bezerra, é que as aulas na rede pública de ensino só serão retomadas no ano que vem. A governadora chegou na escola de governo, junto com o secretário de Educação, minutos depois de ter decidido nesta terça-feira que reabrirá as escolas públicas do estado somente em 2021. O comitê científico, o que ele apontou na última reunião, foi uma previsão de retorno para o dia 5 de outubro, mas levando em consideração o cumprimento rigoroso de todos os protocolos necessários, para a retomada da atividade educacional. Não foi possível tomar essas medidas, cumprir esses protocolos antes, governadora? Veja bem, qual foi o debate que foi feito no âmbito das entidades que representam a educação pública no Rio Grande do Norte? O governo federal, infelizmente, até hoje, não liberou os recursos necessários para as escolas estaduais e municipais do ponto de vista da sua infraestrutura frente ao contexto de pandemia. As pesquisas que foram realizadas, várias enquetes, mostram claramente que a posição majoritária não é só dos professores, não só dos estudantes, mas da população em geral, é de retorno às aulas somente em 2021. Depois do anúncio feito pela própria governadora Fátima Bezerra, é aguardada agora uma publicação em novo decreto estadual que vai determinar o retorno das aulas para 2021. Aqui no Rio Grande do Norte, as escolas estão fechadas desde o dia 18 de março e a última previsão era de que elas reabrissem no dia 5 de outubro. O que vai seguir acontecendo em 2020 são as aulas à distância e o governo garantiu que o aluno que não estiver tendo acesso ao conteúdo não ficará prejudicado. Os alunos que não conseguiram, é esse que agora a gente vai ter, inclusive com a busca ativa, que inclusive é foco de uma das intervenções grandes do sistema municipal, que nos ajuda. A busca ativa vai buscar tanto o aluno do município como o aluno do estado que está sem aula. Então esse aluno a gente está mapeando, tem um instrumento, inclusive, que deve ser lançado, não sei se hoje ou amanhã, semana que vem pela Undime, a Undime pode explicar também, com a Unesco, onde nós vamos buscar todos os alunos, ninguém vai ficar para trás. O dia de 2021 em que as aulas presenciais retornarão ainda é incerto. Nós temos agora que terminar o calendário de 2021, como nós vamos trabalhar com o ciclo que eu já falei para vocês, então a continuidade do processo se dará em 2021. Então é uma continuidade do processo com um ajuste da estrutura curricular e a partir dessa estrutura, essa volta em 2021. E feito isso, a gente em 2020 vai continuar trabalhando para adequar as escolas, porque em 2021 ainda vamos ter questões pandêmicas ainda presentes. Após o anúncio que, de certa forma, já era esperado por professores e alunos da rede pública, a preocupação agora é com os estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e médio. No caso dos que vão fazer o Enem, o foco continua nas aulas pela internet. Já as escolas precisarão se adequar para um retorno seguro no ano que vem. A diretora conta que o anúncio do retorno no ano que vem já será o tema da próxima reunião com os pais na escola. A última resolução que saiu, a 368, ela faz com que a gente tenha esse olhar, principalmente com alunos dos anos finais, no caso o nono e terceiro ano. No caso da nossa escola, a gente só tem o terceiro ano. Então a gente precisa que esse aluno finalize o terceiro ano para poder concluir o Enem, para poder realizar o Enem. Uma decisão que os estudantes já esperavam que fosse acontecer. Continuar com as aulas remotas é a melhor solução e que estamos tendo essas aulas desde março. Mesmo que não estejamos tendo todos os conteúdos, mas sim estamos fazendo de uma forma que essas aulas aconteçam.
O argumento para a decisão de retorno das aulas presenciais na rede pública somente para o próximo ano é a necessidade de uma maior preparação nas escolas, que já têm dificuldade para enfrentar tantas outras barreiras no dia a dia. Outro argumento é que a volta no ensino público ainda precisa ser mais planejada. Primeiro de adequação da escola, treinamento dos professores, treinamento dos servidores, né, para realmente começar as atividades. O que o Comitê Científico da Saúde recomendou foi que também o sistema sanitário tivesse em sintonia e acompanhando isso para autorizar esse reinício e estruturar o sistema de monitoramento de eventuais casos. Na semana passada, o governo chegou a anunciar que o retorno das aulas presenciais na rede pública poderia ocorrer no dia 5 de outubro, junto com as escolas particulares. Possibilidade que foi muito criticada pelas entidades sindicais de professores do Estado. Com esse retorno previsto somente para o próximo ano, a preocupação agora é em como esse tempo a mais vai ser utilizado para preparar melhor as escolas públicas. Precisa de novas adaptações, novos materiais para que elas possam funcionar. É importante que se termine os protocolos e que em seguida se comece o processo de equipar as escolas para que elas possam oferecer condições de segurança. Acredito que até o final do ano muita coisa vai poder avançar, exatamente porque se tem um tempo, né, para fazer licitações, para fazer compra de materiais e para fazer ajustes estruturais das escolas. Segundo o presidente do Comitê Científico do Estado, o secretário de Saúde, Cipriano Maia, um protocolo de biossegurança já foi criado para orientar as escolas na implantação de medidas. O próximo passo será articular ações mais integradas entre as redes de saúde e de ensino. Nós, na saúde, através da Secretaria, na parceria com os municípios, estamos trabalhando num programa de qualificação da atenção básica e da vigilância para que os municípios aprimorem seus mecanismos de monitoramento, de rastreamento de casos. Então, isso vai ser importante para você estar fazendo um adequado monitoramento. Surgiu um caso, confirmou, tem que rastrear todos os contatos, tem que isolar essas pessoas para evitar que haja uma propagação dentro da escola ou na comunidade onde essa criança vive. Pela manhã, pais de alunos, professores e funcionários de escolas privadas se reuniram em frente à Praça 7 de Setembro, aqui em Natal, para pedir o retorno das aulas nas instituições particulares de ensino. Eles defendem um ensino híbrido, onde os pais poderiam escolher mandar os filhos para as aulas presenciais ou mantê-los no ensino à distância. Profissionais da educação, representantes de escolas e pais de alunos participaram do movimento que pede o retorno das aulas nas escolas particulares para o próximo dia 15. Um documento já foi protocolado na Prefeitura de Natal nesse sentido. As escolas, elas adotaram protocolos altamente rígidos, com critérios de sanitização, de treinamento de nossas equipes, para que o atendimento seja de alto rigor. As aulas no Rio Grande do Norte estão suspensas desde março. A última previsão de retorno dada pelo governo do estado, em decreto, colocava o dia 5 de outubro como a data provável, mas que ainda precisaria do aval do comitê científico. O professor Paulo se diz preocupado. Para ele, é cada vez mais difícil segurar a atenção dos alunos durante as aulas virtuais. Para eles, física, psicologicamente, está sendo muito difícil permanecer em casa. Tem esse retorno dos alunos, dos pais de alunos, que tem muitos pais que não estão participando mais das lives porque as crianças começam a chorar logo que acaba. Juliana levou a filha, Laura, de 9 anos, para o protesto. Segundo ela, uma maneira de atender a menina que queria rever professores e coleguinhas de classe. A mãe defende o retorno opcional para não prejudicar famílias que têm pessoas com comorbidade ou que ainda não se sentem seguras para enviar os filhos às escolas. Vai ter a opção remota, não vai ser obrigado, então a gente pede que os gestores olhem com mais carinho essa categoria.
Nós procuramos a Prefeitura de Natal para saber se existe alguma previsão, resposta, sobre essa possibilidade aí de retorno das escolas particulares. E segundo a assessoria de comunicação, as demandas serão analisadas por técnicos das secretarias municipais de Educação, Saúde e pelo Comitê Científico Municipal de Combate à Covid-19. Amanhã à tarde, o prefeito Álvaro Dias vai receber representantes das escolas privadas para aprofundar o diálogo sobre essa questão. E a Secretaria de Mobilidade Urbana participou hoje de uma audiência de conciliação com a Defensoria Pública para fechar a questão em relação à volta de 100% da frota que foi determinada pela Justiça na semana passada. O prazo para cumprir essa decisão terminava hoje. Vamos saber então o que ficou definido com a Juliane Barreto. Juliane, boa noite e suas informações. Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. A audiência foi com a Defensoria, que foi quem havia pedido na Justiça a volta de 100% da frota. Já havia inclusive uma decisão judicial, como você explicou. Na audiência de conciliação, cada parte aí trouxe seus argumentos e o que ficou definido é que até o dia 14 de setembro a Prefeitura deve restabelecer 70% da frota de ônibus na capital. Atualmente, os ônibus estão circulando com 63% da frota. Segundo a Prefeitura, as empresas argumentam que não há como retornar com 100% da frota neste momento, porque por causa da pandemia ainda existe uma queda na demanda, na quantidade de passageiros de 25% e as empresas não teriam aí como marcar com essa queda na demanda e manter a mesma quantidade de ônibus. O que também ficou definido nessa reunião é que até o dia 14 de setembro a Prefeitura deve divulgar no Portal da Transparência os estudos que basearam as mudanças de trajeto de algumas linhas de ônibus na capital durante a pandemia. E também até o dia 14 de setembro a Secretaria de Trânsito ela deve retomar 12 das 20 linhas suspensas durante a pandemia. A Prefeitura trouxe os argumentos. Inicialmente, a ação determinava que a Prefeitura retornasse aí com todas as 20 linhas suspensas. A Prefeitura argumentou que não seria possível aí em algumas linhas por causa do trajeto, algumas passavam por dentro do campus universitário, que não está tendo ainda aula presencial. Então, ficou definido que a Prefeitura deve voltar com pelo menos 12 dessas 20 linhas suspensas durante a pandemia. O que também ficou definido é que não deve haver nenhuma restrição aí na gratuidade, nem de idosos, nem de estudantes, em nenhum horário, mesmo com a queda na demanda de passageiros. Até o dia 14 de setembro, a Prefeitura irá cumprir esses pontos acordados. Também ficou definido que no dia 9 de outubro haverá uma nova audiência para reavaliar todos esses pontos, e fazer novos acordos ou manter também outros. Eu volto você no estúdio, Lídia. Obrigada, Juliane. É isso, Tem que saber se esse aumento, que não foi tão grande aí, na colocação dos ônibus nas ruas, vai realmente servir, melhorar a vida da população, que a maioria já está voltando, já voltou ao trabalho. Obrigada, Juliane, pelas informações. Vamos agora atualizar, então, a situação da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, são 63.879 casos confirmados e 2.295 pessoas morreram com a Covid-19. Outros 2.387 casos estão em investigação. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado hoje é de 49%. Os deputados estaduais iniciaram na Assembleia Legislativa sessões híbridas, com alguns parlamentares presentes em plenário e outros de forma virtual. Apesar da volta gradual dos trabalhos, com reuniões de comissões que contam inclusive com a presença de autoridades convidadas, o acesso da imprensa ainda não é permitido, de acordo com o ato da mesa diretora publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 1º de setembro. Então, por isso, a cobertura das sessões se restringe à transmissão veiculada pela TV Assembleia. Na sessão de hoje, o deputado Gustavo Carvalho, do PSDB, começou a recolher assinaturas dos parlamentares para pedir a abertura de uma CPI que deve investigar os contratos do Estado para o uso de ambulâncias de transporte sanitário.
Hoje, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte teve sua primeira sessão híbrida, com a presença de alguns parlamentares, seguindo o protocolo de segurança, como o uso de máscaras, álcool em gel e cabines exclusivas, e os demais acompanharam a sessão de forma remota. Um dos assuntos que foi destaque na sessão foi a possível abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar ações da Secretaria de Saúde do Estado durante a pandemia. O deputado Gustavo Carvalho, do PSDB, critica o contrato firmado pelo governo para o transporte de pacientes com Covid-19 em ambulâncias equipadas e com pessoal especializado. Ele afirma que encontrou irregularidades durante os 60 dias em que vem fiscalizando o caso. Quero me antecipar aqui a entrega que vou fazer hoje à presidência da Assembleia Legislativa de uma solicitação requerendo apurar irregularidades no contrato número 80/2020 da Secretaria de Saúde Pública. Então eu entrego a solicitação com as assinaturas necessárias para a abertura e instalação de uma CPI. Na solicitação que será entregue nesta quarta-feira ao presidente da Assembleia, o deputado pretende contar com a assinatura de 10 parlamentares que apoiam a ação. Na sessão de hoje, o deputado José Dias, do PSDB, também se pronunciou a favor da instauração da CPI. No caso das ambulâncias, nós temos que começar e apurarmos o que aconteceu e mandarmos para o Ministério Público para fazer a devida denúncia, se assim achar conveniente. Para a instalação da CPI, é preciso que a solicitação tenha no mínimo 8 assinaturas. Em seguida, ela será lida em plenário. São escolhidos 5 membros para a comissão e, se for instalada, começam as investigações. O líder do governo na casa, o deputado Jorge Soares, do PL, apresentou um relatório do Serviço de Transporte Sanitário da Secretaria de Saúde. Ele argumentou que, em momento nenhum, houve irregularidades no processo de contratação das ambulâncias. Trago aqui também de conhecimento público toda a relação dos pacientes, de onde saíram, de onde foram deixados, a quilometragem, os quilômetros excedentes de todos os pacientes transportados por esse contrato. Então, senhor presidente, fica muito claro a falta de não ter a necessidade de se instalar uma CPI nesta casa para analisar um contrato emergencial. O RN2 vai para o intervalo rapidinho e veja na volta que hoje foi um dia muito especial para pacientes internados lá no Hospital dos Pescadores, aqui mesmo na capital. Teve música para eles. Em instantes. Olha, o Rio Grande do Norte perdeu mais de 570 milhões, 570 milhões e 300 mil reais em arrecadação até julho por causa da pandemia. O dado consta em um levantamento sobre as finanças do Rio Grande do Norte, foi feito nos 7 primeiros meses aí do ano, pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, foi publicado hoje. O documento ainda revela 3 projeções até o fim de 2020. Kézia Oliveira, quem traz todas as informações para a gente. Queda grande, né, Kézia? Boa noite para você. Oi, Lídia, boa noite para você, uma ótima noite a todos. O valor é um valor bem expressivo, viu? Vamos para os cenários, porque no levantamento os auditores desenharam 3 possíveis cenários, tendo em vista o comportamento das receitas, diante da retomada gradual aqui da nossa economia. Na perspectiva otimista, as receitas voltam ao patamar de 2019, o que geraria aí uma diminuição de 181 milhões de reais em relação ao ano passado. Na perspectiva moderada, nós temos a retomada da economia mantida aí no mesmo nível do mês de julho, o que geraria uma perda de 435 milhões de reais
também em relação a 2019. Agora, já na perspectiva pessimista, caso haja um novo aumento da disseminação do vírus, poderia gerar também medidas de restrição maiores aí no nosso estado. Isso poderia gerar uma perda de 666 milhões de reais até o fim do ano. Um valor bem expressivo e preocupante. É claro, a gente fica na torcida para que a economia possa se recuperar, né, Lídia? E que tudo dê certo. Olha, só mais uma informação, nesse ano as arrecadações mais prejudicadas foram o ICMS e os repasses do Fundo de Participação dos Estados. Lídia. Obrigada, Kézia, pelas suas informações. Complica, né, a nossa vida aí econômica bastante. E aumentou o número de pessoas que esperam por um transplante de órgãos para viver melhor e até mesmo para sobreviver aqui no Rio Grande do Norte. Viu? No estado, durante esse período de pandemia, de cada 10 famílias, 7 não autorizaram a doação de órgãos após a morte de um ente querido. Um número 30% mais alto do que a média brasileira. No Brasil, o Setembro Verde busca conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos e, assim, tentar reduzir a fila por um transplante e a dor de tanta gente. Em todos os momentos, Vitória está assim, coladinha com a mãe, para que os momentos difíceis fiquem mais leves e menos duros de enfrentar. Este vídeo foi durante uma das longas sessões de hemodiálise que Cristiane tem que passar para continuar vivendo. Eu resolvi fazer essa campanha porque eu vejo diariamente o sofrimento da minha mãe em coisas simples, que é querer muito tomar um copo d'água e não poder. Querer ter forças e não saber de onde arranjar. Enfim, dela ser livre. Já é a segunda vez que Cristiane enfrenta a rotina difícil de hemodiálises. Ela fez um transplante de rim em 2004 e há 11 meses, por causa de um problema de saúde, precisou entrar novamente na fila de transplantes. Em outubro do ano passado, eu tive uma crise de apendicite, onde gerou uma infecção generalizada e eu tive a falência dos meus rins. Hoje, eu e minha família precisamos de um transplante para que eu tenha uma vida melhor, mais digna. Situações que fogem ao controle, mas que precisam ser enfrentadas. A forma que Vitória encontrou foi gravando vídeos na internet, contando a história delas e lembrando a importância da doação de órgãos. Em 2004, meu pai resolveu doar o rim para minha mãe. E eles fizeram uma promessa que, se tudo desse certo, eles queriam ter uma criança para dar amor, para cuidar. E essa criança sou eu. Como eu não posso doar um rim, eu venho aqui dessa forma de um vídeo pedir a vocês que podem nos ajudar. Porque não é apenas minha mãe, mas sim milhares de pessoas que precisam dessa notícia. Aqui no Rio Grande do Norte, no primeiro semestre, 70% das famílias que tinham parentes em uma situação possível de doação de órgãos recusaram. Recusa que é maior do que a média nacional, que foi de 40%, o que tem uma consequência direta na fila de transplantes. A fila de transplantes de rim, por exemplo, cresceu 5%, só de julho para agosto. Segundo dados da Central de Transplantes do Estado, até o final de agosto, a fila de espera para um transplante de rim no Rio Grande do Norte era de 230 pacientes. No início de julho, 219. Já em relação ao transplante de córnea, que também é realizado no estado, até a semana passada, a fila de espera era de 340 pacientes. Em julho, um pouco menor, 325 pacientes. A coordenadora da Central de Transplantes acredita que o cenário tem a ver com a pandemia. As famílias ficam ainda mais sensíveis para tomar uma decisão tão importante. Vamos levar esse assunto para a família, para a mesa do jantar, discutir, tirar suas dúvidas, leve esperanças, leve solidariedade para os outros e seja um doador. Existem milhares de pessoas que estão à espera de uma vida que vem através de um órgão, que doado muda o destino de alguém. Por que não fazer isso se perpetuar? E além do mais, vamos ajudar a salvar vidas. Doe órgãos, doe vidas. Tem muita gente aguardando, né, por um transplante. Então, se você quiser saber um pouco mais, o telefone da Central de Transplantes aqui do estado, para tirar dúvidas, né, saber
sobre todo o processo aí. O telefone de lá é o 3209-5326, 3209-5326, ou também pode entrar em contato com eles por meio das redes sociais. A Polícia Civil divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram um suspeito de um homicídio que aconteceu no último dia dia 10 de agosto, em São Gonçalo do Amarante. O vídeo mostra o carro da vítima manobrando nesta rua do conjunto Cidade das Flores, no bairro Jardins, em São Gonçalo do Amarante. O carro estaciona neste ponto da rua, praticamente fora da imagem da câmera de segurança. Dá para ver uma sombra ao lado do carro, perto da porta do passageiro. E de repente o homem que estava ao lado do carro aparece correndo. Perceba que o homem guarda a arma de fogo na cintura, segundo a Polícia Civil. Os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa disseram que esse homem é o autor do homicídio e agora está sendo procurado. A vítima estava usando nomes falsos, documento falso, era foragido do estado do Piauí, possui uma condenação por tráfico de drogas naquele estado. E neste momento estamos divulgando imagens de um suspeito do homicídio. Essas imagens mostram o suspeito saindo de perto do veículo onde a vítima foi encontrada, guardando uma arma na cintura. O crime foi no dia 10 de agosto. A vítima, Ítalo Alves de Paiva, tinha 25 anos. Ele morreu com um tiro na cabeça. Nada foi roubado e os policiais ainda encontraram no carro R$ 2.300. No ITEP, a polícia ainda descobriu que o documento que Ítalo usava era falso, uma CNH. Quem tiver informações sobre a identificação do autor do homicídio pode ligar para o Disque Denúncia da Polícia Civil. O telefone é 181. Aí não precisa se identificar. O Corpo de Bombeiros registrou 52 ocorrências de incêndio florestal durante o feriado de 7 de setembro. Quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo é o Sérgio Henrique Santos. Sérgio, boa noite. Um número expressivo, né? Muito alto, Lídia, esse número. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Esses incêndios aconteceram em várias partes do estado e de diferentes proporções. Os mais graves aconteceram no domingo em Mossoró, na segunda-feira em Parnamirim e também um outro incêndio que aconteceu na cidade de Baraúna. Os bombeiros, inclusive, demoraram quase 5 horas para controlar as chamas. Esses incêndios florestais preocupam o Corpo de Bombeiros, inclusive a operação prevista para acontecer no segundo semestre foi antecipada esse ano, já agora para os meses de agosto e setembro. O bombeiro fez parceria com alguns órgãos públicos que atuam na defesa do meio ambiente para intensificar as ações de combate a esses incêndios florestais e também antecipou a campanha, a operação Abrace o Meio Ambiente, que prevê inclusive a compra de EPIs e mais viaturas. Lídia Passe. Obrigada, Sérgio, pela participação com a gente. E pacientes do Hospital dos Pescadores aqui em Natal tiveram uma tarde diferente, viu? Um saxofonista resolveu levar um pouco de música para os pacientes que estão internados na unidade de saúde. Um pouco de paz e alegria para quem está em tratamento médico. A ação é voluntária. Foi uma ideia do músico Joedson Silva, que há alguns meses percorre corredores de hospitais, abrigos e centros de hemodiálise. Esta semana, o local escolhido para o show foi o Hospital dos Pescadores, no bairro das Rocas. O meu intuito é levar paz, alegria, amor, né? Fraternidade através da música. Com o saxofone, o músico percorre as enfermarias e emociona pacientes e acompanhantes. Essa paciente com mal de Alzheimer sorriu e depois aplaudiu. Ela gostou muito, a gente estava lá batendo palma, tocando lá no corredor. Isso nos proporciona assim um motivo de alegria. E a alma, ela engrandece a nossa vida, a nossa alma. E ela, em todas as ocasiões, ela nos traz o melhor. O Hospital dos Pescadores interna pacientes clínicos com tempo de permanência de longa duração. A esperança pela melhora e alta médica é uma das maiores angústias. A música ajuda a esquecer um pouco o tratamento e a doença. A gente vê só, às vezes, choro, uns passando mal, outros são transferidos. E quando chega um negócio desse, anima, entendeu? Dá uma certa animação, dá uma esperança. O Hospital dos Pescadores tem 31 leitos de enfermaria. Atualmente são 20 leitos ocupados. Só que esse trabalho de trazer música para o hospital não é apenas destinado aos pacientes. Dá-se uma olhada como é que está a plateia assistindo Joedson tocar.
Bem para eles, faz bem para a equipe, para a gente, para todo mundo. Todo mundo está ganhando de alguma forma. Cultive o bem, faça o bem, você vai ter retorno do bem. Então essa é mais ou menos a minha filosofia. E aqui no hospital eu vejo assim as pessoas, a alegria, só de ver a alegria nas pessoas já traz alegria para si. Tá aí o poder, né, que a música tem, não tem como as pessoas não se emocionarem. Tá aí, a plateia do hospital, também a de casa, com certeza gostou, né, de ter esse suspiro aqui nesse jornal de hoje. Uma ótima noite, o RN2 fica por aqui, eu volto a encontrar você durante a programação. Até amanhã.